Parte geral, provimento 149/2023, Código Nacional de Normas. Parte geral, lista 1, do regime jurídico administrativo, das atribuições, do apostilamento, seção 1 das disposições gerais. Vamos ficar atentos à leitura e depois já vamos às baterias de questões. Em média, fiz assim, questões eu desenvolvi para cada trechinho que a gente está trabalhando. A legalização de documentos públicos produzidos em território nacional e destinados a produzir efeitos em países partes da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, Convenção da A Convenção da Apostila, é realizada exclusivamente por meio da aposição da apostila, emitida nos termos da resolução CNJ 228, de 22 de junho de 2016, e deste Código Nacional de Normas. O que nós precisamos prestar atenção? Nós vamos começar a selecionar algumas categorias. Quando eu utilizo a terminologia categoria, eu estou falando de palavra-chave, tá? Palavra-chave ou palavras-chave. Vamos lá. A legalização de documentos. É essencial que nós entendamos o que significa a legalização de documentos, pois é o contraste com o termo legalização de documentos que nós vamos compreender o porquê surgiu a Convenção da Apostila. Então, legalização de documentos é a primeira categoria que nós vamos selecionar aqui, tá? Então, a legalização de documentos produzidos em território nacional, quando nós estamos falando em legalização de documentos, nós estamos falando num procedimento essencialmente consular, tá? Essencialmente consular. Por quê? O que significa a legalização de documentos? Significa que aquele documento será submetido a um procedimento de qualificação. Nós sabemos que o termo qualificação é muito importante dentro do direito notarial e registral, porque é a verificação da legalidade, da aptidão de um documento a ingressar no folho registral, a ser aceito pelas autoridades. Então, legalização do documento tem a ver diretamente com o termo qualificação. Então, o termo legalização, ele é um termo que nós precisamos compreender aqui no contexto da Apostila de Haia como um tema em superação. Como assim, professor? Um tema em superação. A Convenção da Apostila veio para superar o modo como a legalização de documentos era feita nos consulados. Então, nós vamos entender que existe uma necessidade social, tá, de que algumas pessoas, alguns interessados, têm a necessidade de que determinados documentos produzidos no âmbito de um Estado tenha validade em outro. Então, essa é a necessidade essencial quando nós estamos falando de apostila. Tá? Um determinado documento produzido num determinado país, num determinado Estado, precisa, por conta do interesse de alguém, produzir efeitos em outro país. Vocês observam qual é o tipo de problema que essa necessidade cria. Por quê? Porque o país destinatário daquele documento não dispõe de nenhuma condição de fazer a verificação da legalidade desse documento e também da legitimidade. Então, tanto sob o ponto de vista formal quanto sob o ponto de vista subjetivo, o país destinatário ele não dispõe de condições de verificar se aquele documento é verdadeiro, se ele é legal,
se ele é legítimo, foi expedido pela autoridade que teria que fazer isso. Então, o procedimento de legalização, que já é um procedimento consolidado no plano internacional, é aquele procedimento onde o consulado, o interessado procura o consulado recebe a documentação, faz a verificação da assinatura da autoridade que emitiu, faz a verificação formal, ainda que superficial, do documento e legaliza ele. Após esse procedimento de legalização, esse documento está apto a produzir efeitos. Alguns requisitos, alguns estados, alguns países ainda colocam mais alguns requisitos além da legalização. Por exemplo, o registro, no registro de documentos, a tradução. Então, nós precisamos entender a legalização para entendermos o apostilamento e, principalmente, para entendermos a diferença entre legalização e apostilamento. E entendermos também a dinâmica de que o apostilamento ele é um degrau acima da legalização. Ele veio aprimorar a legalização. E a primeira coisa que a Convenção da Apostila faz é transferir a competência dessa qualificação do documento estrangeiro, que antes era tão somente dos consulados, transferir essa competência para autoridades apostilantes. Então, a autoridade, e isso cai em concurso. A legalização, então, é um procedimento de qualificação registral ligado aos consulados. O apostilamento é um procedimento de legalização ligado a autoridades apostilantes, que não são necessariamente os consulados. Vamos entender que nós não utilizamos o termo legalização no contexto do apostilamento. Nós só utilizamos o nome legalização no contexto da legalização dos consulados. Quando nós estamos falando nessa qualificação, nós estamos falando em convenção da apostila. Preciso que vocês entendam que a apostila, no âmbito da convenção da apostila, ela não substituiu a legalização. Aí vem a pergunta, mas, professor, a legalização ainda existe? Ainda existe. Como é que eu sei que a legalização ainda existe? Observem a redação do artigo 1º. A legalização de documentos públicos produzidos em território nacional e destinados a produzir efeitos em países, olha só, partes da Convenção sob eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros. Países, partes. Quando a gente estuda um pouquinho o direito internacional, nós verificamos que um dos princípios basilares do direito internacional é o princípio do pacta sunt servanda. Nenhum Estado soberano é obrigado a obedecer uma convenção da qual não fez parte, da qual não é signatário. Ou seja, a Convenção da Apostila ela tem validade para os países signatários da Convenção da Apostila. Mas e os países não signatários? Quando há interesse de um particular de fazer a legalização, fazer a qualificação de um documento para que produza efeito em outros países, como o país de origem desse documento não é signatário da Convenção da Apostila, ali não vai poder fazer a qualificação daquele documento com base na apostila. Então, vai fazer a qualificação desse documento com base em quê? Com base na legalização, nos consulados. Então, a legalização ela não desapareceu. Quero também pontuar uma coisa importante aqui no artigo 1º. A legalização, eu estou utilizando, num determinado momento, o termo legalização, em outro momento, o termo qualificação. Nós precisamos distinguir, tá? Não são expressões sinônimas. Qualificação é um gênero, legalização é uma espécie desse gênero, da mesma forma que a apostila. Tá? Apostila e qualificação não são a mesma coisa. Qualificação é um gênero, apostila é uma espécie. Então, nós podemos, tranquilamente, sob o ponto de vista teórico, pensarmos assim: existe a qualificação e duas espécies que nos interessam aqui, a legalização e a convenção da apostila. Então, nós temos que reforçar um pouquinho mais
a ideia do que vem a ser essa qualificação. Se estamos com dificuldade de entendermos esse termo qualificação, vamos nos reportar ao folho registral, especificamente do registro de imóveis, mas compete a todas as especialidades registrais. O que é a qualificação registral? Fazendo essa pergunta e aguardando algum colega que esteja disposto e acordado a nos dizer o que é a qualificação registral, assim, de forma bem perfunctória. Aí vamos lá, uma arguição oral. Candidato, se você, finalizando a arguição, se você conseguir responder essa pergunta, eu serei constrangido a lhe dar um 10. É a última pergunta do examinador. Você já acertou todas. E ele sai com essa. Você aceita o desafio e ele solta a pergunta. O que é a qualificação registral? Qual é o candidato aí que vai se dispor a se submeter a essa arguição? Gente, saber o que é a qualificação registral é o que diferencia meninos de homens dentro do direito notarial registral. É o que diferencia menininhas de mulheres. Então, eu estou aguardando aí. Professor, eu estou dormindo. Diga lá, Edeli. É no registro de imóveis? Uhum. Pode ser. Às vezes a gente se sente mais Bom, confortável para conceituar dentro de uma determinada especialidade, né? Pode, vontade. E não precisa ser nada profundo. bom, eu vou falar de uma forma simples, assim. É assim que eu quero. Qualificação registral. Precisa identificar, individualizar, né, cada imóvel através da matrícula do imóvel. Agora tem uma matrícula nacional, né? Identifica o imóvel, identifica os proprietários, qualificando, né, através de todos os dados, nomes, CPF, endereço, estado civil, se casado, o cônjuge, identifica o cônjuge também, para poder fazer essa qualificação mesmo, né? Essa identificação, desde o, desde o imóvel, a confrontação, a localização, se tiver memorial descritivo, dá essa técnica aí para poder fazer essa identificação, né? Se tem restrição, aí coloca todos esses, né? Excelente. O registro civil faz a identificação, a qualificação registral do registro civil. A gente também tem que fazer até nas averbações, né? Identifica-se a filiação, né? Naturalidade. Hoje a gente coloca todos nas escrituras também, né? Toda Edeni, essa Edeni, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é delegatária? do registro civil. Delegatária do Registro Civil. Eu preciso ponderar na sua resposta. Primeiro, claro, iniciar dizendo que você acertou. Tá? Vamos começar por aí. Mas eu preciso que você entenda um elemento aqui, que eu brinquei ali, né, o que diferencia meninos de homens, o que diferencia meninas de mulheres. Mas nós poderíamos fazer um paralelo também sobre o que diferencia um escrevente de um delegatário. Professor, Por favor, Henrique. eu também queria dizer, Tá. responder. Eu Henrique, eu acho que já a vou dar a qualificação. palavra para você. Só um instantinho, Ok. tá? Só um instantinho. Eu só preciso que vocês capturem um elemento aqui que vai aprimorar e muito a qualidade da resposta de vocês. Então, eu não estou dizendo que está errado e eu estou ensinando certo. Eu estou dizendo que está certo, mas pode ser aprimorado. Então, é o seguinte:
se nós fizermos essa pergunta para um escrevente, tá? Para um escrevente, e o escrevente já está acostumado a você dizer para ele, pega essa documentação aí e faz a qualificação dela. Ele sabe o que ele tem que fazer. Mas o escrevente sabe, em regra, não estou falando de todos, sempre tem as exceções, ele sabe como fazer. Como fazer a qualificação registral. E a resposta que Edmir deu foi como fazer a qualificação registral. Mas o que diferencia o delegatário do escrevente é que o delegatário, além de saber como, ele sabe o que é. E numa arguição, se o examinador, lembrando que o examinador não é alguém desavisado, quase sempre é alguém com muita especialidade para fazer aquilo ali, ele vai olhar para você e vai perguntar o que é. Se você responder como, ele não vai zerar a tua questão, mas ele não vai te dar uma nota cheia. Você precisa responder o que é a qualificação. Tudo bem? E eu vou demonstrar depois o porquê que a resposta da Edenir está certa, mas o porquê que ela não alcançou a resposta, o que é. Mas antes de fazer isso, eu vou dar a palavra para o Henrique. A Andresa tinha pedido a palavra antes, Henrique. Eu vou verificar se ela quer falar. Assim que ela falar, eu passo para você, ou se ela não quiser falar, a palavra é sua. Andresa, você quer falar? Sim, posso responder? Tentar responder Pode, também? sim. Total liberdade de responder, inclusive falar a mesma coisa que foi falar. Tudo. Tá. Excelência, a qualificação registral é o registrador, é a capacidade que o registrador tem de analisar o título que é ingressado no registro de imóveis para ele ver se atende os requisitos registrais e legais para ser inscritos no registro de imóveis. Andressa, você foi na alma, na espinha dorsal da resposta. Vocês verificaram que na resposta da Andressa, em momento nenhum ela falou como fazer? Ela não explicou como é que eu faço. Ah, que eu tenho que fazer análise. Então, a gente começa respondendo o que é. E aí avança. Por quê? Porque só responder o que é pode, de repente, não ser suficiente. Tá? Então, mas eu não vou ficar me atendo a isso. Eu vou querer ouvir o Henrique e a gente vai prosseguir. Tem bastante coisa para a gente ver. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia, Henrique. Seja bem-vindo, sempre. Obrigado. Na verdade, é nessa linha da Andressa mesmo. Eu ia dizer o seguinte, que a aptidão, que é a capacidade que o legislador tem de ver a aptidão do documento, se ele está de acordo com... que tem vários documentos, né? De acordo com a especificidade dele, a ver, esse aqui está apto a entrar, a ser registrado. Então, é essa qualificação. Qualificação é isso. Ele vê se esse documento está apto, contém todos os elementos necessários para serem aceitos aqui no registro e Perfeito, efetivamente perfeito. É registrados. isso E aí mesmo. depois a gente pode completar, como o professor Pedro falou, como se faz, analisando a especialidade Isso. objetiva, subjetiva, se, Exato. né, se tem o princípio da continuidade, aí a gente vai explicando, estendendo e vai. Exatamente. Então, essa questão é extremamente importante. Eu gostaria de Professor acrescentar. Pedro, Pode poderia falar, só Cecília. complementar? Claro. Bom dia, colegas. Só Bom mesmo para dia. complementar essa perspectiva que os demais já trouxeram, é um elemento conceitual, que a qualificação ela pode ser tanto positiva como negativa. A positiva vai trazer justamente essa análise prévia sobre os elementos formais, extrínsecos do título ou documento, e se ela realmente preencher todos os requisitos, aí a gente considera como positiva. Se ela eventualmente deixar de preencher algum requisito, será uma qualificação negativa e precisa ser fundamentada através de nota devolutiva, a recusa e informar para o usuário que que existem exigências que precisam ser satisfeitas, né? Excelente, Cecília. Excelente. Andressa, você quer falar? Não, só confirmando ela aí, tá certinho, boa Tá implementação. ótimo. Dentro dessa linha que nós estamos desenvolvendo, já foi falado, mas eu queria repisar, que nós falamos aqui, né? A Cecília falou de maneira
brilhante aí sobre a questão da qualificação positiva, negativa, e nós precisamos deixar bem claro a compreensão a respeito da especialização. Já vi também autores tratando a especialização como qualificação. Tá? Então, quando nós tratamos da especialização ou da qualificação, nós temos uma outra subdivisão que é a especialização subjetiva e a especialização objetiva, ou qualificação subjetiva ou qualificação objetiva, que são, na análise que acabou de ser mencionada aqui, do título, a verificação dos elementos subjetivos, pessoais, né, da legitimidade em relação ao título e dos aspectos formais que o título precisa atender. Por que nós estamos falando de qualificação registral? E o Henrique falou, várias pessoas falaram, e achei extremamente interessante aqui. Tá? A qualificação, nós poderíamos resumir que a qualificação é a verificação da adequação do título ao princípio da legalidade. É assim que a gente encerra a questão. Ou seja, no momento em que eu pego o título. Então, por exemplo, eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque às vezes eu estou dando a resposta correta, mas eu não estou dando a resposta da forma correta. Isso pode comprometer minha nota. Né? Eu posso dizer que na qualificação o registrador vai verificar o nome. Tá, eu posso dizer, estou errando? Não. Mas eu posso dizer também que na qualificação o registrador vai verificar as condições intrínsecas e extrínsecas do título e a sua aptidão para atender o princípio da legalidade e, assim, né, a sua aptidão para fazer parte do folio registral. Isso é a qualificação. Por que é que a qualificação é uma das atribuições essenciais do registrador para a preservação da qualidade, da saúde, da rigidez do acervo? Então, agora, quando o professor chega aqui e diz que a legalização ela é um procedimento de qualificação, olha que interessante. Alguns autores apontam dessa forma, eu acho genial. O que a legalização ou o apostilamento estão fazendo em relação ao título para o destinatário? Eles estão colocando fé pública no título. O destinatário, então, recebe aquele título e está tranquilo sobre o fato de que aquele título atende à qualificação registral mínima para poder produzir efeitos em outro país. Então, gente, sem entender essa dinâmica constante aqui no parágrafo 1º, a gente não consegue avançar, compromete completamente a convenção. Então, eu quero parabenizar a todos, quero dizer que é o método que eu utilizo como professor. Eu acredito muito na força de um conceito que não é muito falado, mas que eu acho essencial no aprendizado, que se chama os metaconhecimentos. Como assim metaconhecimentos? Bom, nós chegamos aqui e alguém perguntou o que era a qualificação. Ora, se eu não sei, estou assistindo a aula, eu posso aprender. Tá? Então, isso é o aprendizado direto. Mas é o seguinte, quando eu me disponho a responder, eu estou avançando para um campo paralelo ao aprendizado direto. Eu estou ou fortalecendo, ou desenvolvendo, ou aprendendo a falar. Eu estou aprendendo e forçando o meu raciocínio para me expressar sobre aquilo ali. E isso é um metaconhecimento. Tá? E a minha metodologia ela é toda calcada no metaconhecimento. Vocês podem perceber que, de vez em quando, eu estou perguntando como é que vocês estão se sentindo? Como é que vocês perceberam? Como é que está o índice de frustração? Por quê? Porque isso traz consciência para o processo como um todo e faz com que a gente estimule a retenção. Vamos para o parágrafo 1º. Para fins desta norma, entende-se como legalização a chancela consular, olha só a explicação aqui, a formalidade pela qual se atesta a autenticidade da assinatura, da função ou do cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo nele aposto. Observem bem que, quando nós fazemos a afirmação de que a legalização e a apostila ela consiste numa qualificação, nós precisamos observar que aqui
no parágrafo 1º, existe uma delimitação do alcance dessa legalização. Então, para os fins dessa norma, entende-se como legalização chancela consular, lembra que eu falei que é uma atribuição do consulado. A formalidade, é muito importante a gente agregar essa... Sabe por quê? Porque nós temos a mania de quando alguém pergunta o que é alguma coisa, e a gente responde assim, é a prerrogativa do registrador. Espera lá. A pergunta não foi qual é a prerrogativa. A pergunta foi o que é. E vocês percebem que nós dizemos que é uma prerrogativa do registrador. É diferente de a gente responder que é uma formalidade. Então, olha só, a legalização é uma formalidade pela qual se atesta a autenticidade da assinatura, da função, do cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo. Nós não temos como, no âmbito do apostilamento ou da legalização que nós estamos fazendo aqui, atestar se o negócio jurídico que gerou, né, aquele documento ou se, né, as condições materiais... as condições materiais que estavam presentes na formação do título, elas realmente ocorreram. Então, aqui nós temos a delimitação. 2, equipara-se a documento público. Olha só, vamos entender uma coisa, tá? Equiparam-se a documento público produzido no território nacional os históricos escolares, as declarações de conclusão de série e os diplomas e os certificados de conclusão de curso registrados no Brasil. Eu quero que vocês percebam um movimento aqui no artigo 1º em relação a tudo que nós falamos. Nós falamos em qualificação, nós falamos num documento produzido num estado para produzir efeitos em outro, mas quando a gente lê o artigo 1º, ele fala produzidos em território nacional. Então, nós estamos falando aqui de uma lei que está falando não dos documentos que são produzidos no exterior, legalizados nos consulados e que vêm para cá. Não nos documentos que são produzidos no exterior, são apostilados e vêm para cá. O provimento 149 aqui está falando dos documentos que são produzidos aqui no Brasil e que ou serão legalizados nos consulados dos países destinatários, que não sejam signatários da apostila, ou serão apostilados. Aí a gente precisa saber, mas espera lá. Esse documento que eu peguei aqui, ele será endereçado, o destinatário dele é um país signatário da Convenção de Haia? Sim. Então eu faço apostila ou eu faço a legalização no consulado? Apostila. Eu pego esse documento aqui, a pessoa está no meu balcão, eu observo lá, é um país não signatário da Convenção de Haia. O que eu tenho que fazer? Eu posso fazer o apostilamento de um documento que será encaminhado para um país que não é signatário? Eu acho que até pode, mas ele não vai ter valor nenhum no país destinatário, ou seja, a gente não pode produzir documentos sem eficácia. Então, nós vamos entender que o artigo 1º está falando, está indicando, está dando uma pista de quem é a autoridade apostilante para os documentos destinados a países que são signatários da Convenção de Haia. Então, toda a lógica do apostilamento é voltada para que nós saibamos quem é a autoridade apostilante e como faremos o apostilamento. Tudo bem? Aqui, então, é um elemento chave. Nós precisamos aqui, nós não vamos aprofundar agora, mas eu vou dizer um probleminha. Em regra, o apostilamento ele é feito sobre documentos públicos. Essa é a regra. Mas observem bem o que eu estou dizendo. Nós temos, além dos documentos públicos, nós temos documentos
equiparados a públicos, que são os históricos escolares, as declarações de conclusão, os diplomas e os certificados de conclusão. Ótimo. Aí vem aquela perguntinha para a qual você tem que estar preparado. Candidato, chegou no balcão do tabelionato um empresário argumentando que está fazendo um contrato internacional e ele quer apostilar esse contrato. Vixe, eu aprendi que eu só posso apostilar documentos públicos ou equiparados. Pergunta que eu tenho que fazer. Contrato particular é um documento equiparado a documento público? Não. E agora? Alguém aqui já fez apostilamento de contratos particulares? Vamos entender uma coisa. O apostilamento de documentos particulares, ele é vedado. Mas, professor, eu já vi fazerem, tá? O que nós temos que entender é possível que um contrato particular tenha nele elementos públicos passíveis de apostilamento? Vamos ver se alguém consegue responder. Mas, mais do que a pergunta, eu gostaria que vocês demonstrassem que entenderam o que está sendo perguntado. Se o pedido for o apostilamento de um contrato particular, a resposta é não. Mas a pergunta que eu fiz aqui é a seguinte: um contrato particular, totalmente particular, pode trazer elementos apostiláveis? Essa é a pergunta hard. Só no grupo aqui do professor Pedro que você vai ouvir essa pergunta. Professor, Pode falar, Henrique. aí que o parágrafo 2º me deixa, assim, especialmente o final dele, que é apostilável certificados de conclusão de curso registrados no Brasil. Digamos que eu faço um curso num país que não é signatário, um curso qualquer, e tem um certificado, trago para o Brasil e o registro aqui. Esse certificado, produzido por uma entidade privada lá, uma escola privada e tal, mas ele tem efeito aqui no Brasil. Nesse sentido, é um contrato particular, né? Ou estou errado, estou fazendo leitura errada? Eu vou dar uma dica com base na sua fala, Henrique, que vai te salvar de situações e você vai lembrar do Pedro Rocha, tá? E essa é a dica para todo mundo. Sempre que nós estudarmos apostilamento, nós vamos evitar colocar qualquer reflexão sobre documentos produzidos no exterior. Tá? Ah, mas o documento foi... Estou estudando apostilamento, o documento foi produzido na França. Não! As normas sobre apostila não tratam de documentos estrangeiros, nem produzidos no estrangeiro. Então, se alguém quiser saber o que fazer ou como trazer um documento da França, você só vai dizer, dá teu jeito. Ou vai apostilar, ou vai legalizar lá. Ah, mas como? Isso não é da minha conta. Isso é questão de lá. Então, a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque eu vejo muita gente escorregando em casca de banana, começa a refletir sobre apostilamento, aí começa a tentar entender como é que o apostilamento funciona para um documento. Não funciona. Essa é a resposta. O apostilamento aqui que nós estamos aprendendo não funciona para documentos produzidos no exterior. Tá? Eu vou voltar com a pergunta. Nós estamos falando de um contrato particular que uma empresa celebrou com uma empresa estrangeira e esse documento está na mão do empresário aqui e ele quer apostilar porque lá exigiram apostilado. A pergunta que eu faço é, eu posso autenticar
com base nesse pedido, um documento particular, eu vou resumir para a gente poder progredir. A pergunta foi: existem elementos apostiláveis num contrato particular celebrado entre duas empresas? O que eu tenho que pensar aqui? Pensar com a cabeça do tabelião. Se as assinaturas desse contrato forem reconhecidas por autenticidade, eu posso apostilar esse reconhecimento de firma? Sim ou não? Sim. Essa é a resposta que eu quero ouvir de vocês. O contrato particular, eu não posso apostilar. Mas o reconhecimento de firma, por quê? Porque o reconhecimento de firma é um documento público, é uma manifestação pública de autenticidade. Gente, isso aqui é uma coisa preciosa, tá? Agora aqui, Henrique, quando a gente fala em equiparação de documentos, vamos esquecer, lembra da dica que o professor deu aqui, vamos esquecer documento estrangeiro. Vamos falar só de documento nacional, tá? Então, nós temos que observar aqui... Obrigado. Não, é tranquilo. Isso é porque meio que sugeriu, né, os certificados de conclusão de curso registrados no Brasil. Eu pensei, opa, então eu fiz mestrado em Coimbra, registrei aqui. Coimbra também, né, é Portugal, signatário e tal, mas imagina que não fosse, Portugal não fosse. E foi registrado aqui. Aí eu fiquei na minha cabeça, opa, registrado aqui, mas não. A condição sine qua non é que seja produzido no Brasil, né? O Henrique, vamos trabalhar agora na esfera do aprendizado. Eu acho que pouca coisa ensina mais a gente do que o erro e a dúvida. Você quer ver uma coisa que não ensina nada para a gente? É o erro guardado, é a dúvida que a gente não fala. Por isso é que eu estou me lixando para alguém que entra aqui e diz assim: meu Deus, o professor não sabia isso, tão básico. Daí, no momento em que eu abri a boca para dizer que eu não sei uma coisa básica, significa que eu estou aprendendo, não significa? Exatamente. Agora, se eu fiquei quietinho, aquela dúvida está instalada ali dentro e não vai sair. Então, Henrique, você está de parabéns. Cada vez que alguém se dispõe a falar se acertou, se não acertou, para mim é irrelevante. O que é relevante é que a pessoa está iluminando esse quartinho escuro que tinha dentro do conhecimento dela. Para mim, isso é válido. E eu não estou nem aí. E eu vou te dizer, admitindo meus erros, é que eu cheguei onde eu cheguei. Passando por processos seletivos de universidades, o estratégia também extremamente exigente na seleção dos professores, sendo assim como eu sou. Então, eu não preciso estar arrotando que eu sei tudo, que eu sou bom, que eu sou... Não, não tem que provar nada para ninguém. Ultimamente, sabe quem que eu ando querendo impressionar? É a banca do concurso. Só. A banca eu quero impressionar agora. O resto... Vamos lá, então. Terceiro, então, essa equiparação, eu queria que vocês observassem uma coisa. No Brasil, nós sabemos que a educação ela é uma atribuição do Estado, tá? E nós sabemos que existe uma autorização para que a educação seja parte de empreendimentos privados. Então, essa questão relacionada à educação, ela foi tratada de uma maneira específica aqui. Então, quando nós falamos em documentos equiparados, nós precisamos verificar aqui que nós estamos falando de histórico escolar, declaração de conclusão de série, diplomas e os certificados de conclusão de curso. Isso é totalmente voltado para a questão da educação. Tá? Parágrafo 3º. O descumprimento das disposições contidas na mencionada resolução e no presente Código Nacional de Normas pelas autoridades apostilantes ensejará a instauração de procedimento administrativo disciplinar sem prejuízo da responsabilização civil e criminal. Olha a paulada aí. Então, apostilamento não é brincadeira, não. Apostilamento se insere no contexto de relações internacionais.
Eu não posso pegar e apostilar uma coisa sem que seja feita a verificação. Então, o descumprimento das disposições contidas na mencionada resolução e no presente Código Nacional de Normas pelas autoridades apostilantes ensejará a instauração de procedimento administrativo disciplinar. Não brinca com isso, não. Artigo 2º. A apostila emitida em meio físico será fixada no documento pela autoridade apostilante, não sendo permitida a entrega da apostila de forma avulsa. Esses dias eu vi uma questão sobre isso aqui, tá? Só se emite... A apostila nada mais é do que um selo que você aplica sobre o documento, dizendo que ele recebeu essa... Logicamente que você vai fazer isso dentro de uma plataforma específica, vinculada ao CNJ, tá? E ali vão ficar todas as informações e você coloca lá o selo no documento. O que você não pode fazer? É pegar esse selo e dar para o cliente levar para casa e fazer lá o que ele colar onde ele quiser. Então, a apostila não pode ser feita de forma avulsa, tá? A apostila em meio físico, prestem bem atenção nessa expressão físico, meio físico, será fixada no documento pela autoridade apostilante, tá? Então, a autoridade apostilante no Brasil é, em essência, a Justiça, né? O Conselho Nacional de Justiça. E nós, enquanto delegatários, temos essa atribuição conferida a partir dessa competência. Somos autoridades apostilantes por conta dessa atribuição aí do CNJ. Então, vamos lá. Artigo 3º. Serão obrigatórios o cadastramento e a prestação do serviço... Olha a obrigatoriedade aqui. Isso cai. São obrigatórios o cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento por todos os serviços. Isso aqui é uma dúvida que pega muita gente. Eu mesmo teve um tempo que eu tive que ir atrás dessa resposta, porque eu não sabia. Eu não conseguia saber qual era a especialidade registral que apostilava. Eu não sabia se era o Notas, se era o RCPN, ou se era sei lá o quê. Então, nós temos que entender aqui o seguinte, que serão obrigatórios o cadastramento e apresentação do serviço de apostilamento por todos os serviços de notas e de registro das capitais. Aqui, esse artigo 3º trouxe a obrigatoriedade para essas serventias que estão nas capitais dos estados e do Distrito Federal. Mas nós emprestamos o artigo 3º para saber quais especialidades. Então, olha só, se for feita a pergunta assim, candidato, nós temos um ofício de registro. Essa pergunta é para dar uma canelada no candidato que não estudou direito. Nós temos um ofício, numa capital, de registro de títulos e documentos com registro civil de pessoa jurídica. Esse registro, esse ofício, ele pode prestar o serviço de apostilamento? Aí eu que acho, estou falando de forma geral, né? Aí o candidato que achava que só o tabelionato de notas faz apostilamento já se lasca, né? Já responde com aquela convicção de que não, excelência, não pode. É só o tabelionato de notas que pode. O que diz aqui no 3º? Todos os serviços de notas e registro. A expressão todos os serviços de notas e registro compreende o registro de títulos e documentos? De imóveis? Compreende o registro de imóveis? Registro civil, RCPN? Exatamente, Lana. E por incrível que pareça, agora Só exime, daí acho que só o protesto, né? E mesmo assim... Interessante, Lana, essa sua... Gente, quando nós lemos a Lei 8935, ontem eu morri de rir. Nós passamos... Eu dou risada, eu adoro rir da minha ignorância. E agora, adoro rir, de modo geral, levar com bom humor. O Charles Chaplin, que dizia que o bom humor é uma qualidade no ser humano que tem a capacidade de devolver sempre o senso de proporção das coisas. Quando a gente ri da nossa ignorância, ri dos nossos erros, nós admitimos que somos falhos. Então,
Ontem, nós estávamos estudando à noite a parte penal, a responsabilização penal, e como eu sou danado nesse sentido, eu já problematizei um troço lá que eu não tinha resposta, que era se, olha como ocorre, às vezes, um erro besta, assim, se o delegatário é equiparado a servidor público no tocante aos crimes contra a administração pública. E aí o candidato gaguejou. Né? Aí ninguém sabia, aí um começou a dar uma opinião para cá, outro começou a dar uma opinião para lá, até que uma colega, acho que foi a Jamile, não sei quem foi, né? Pegou e disse assim, professor, aí a gente já tinha dado um monte de opinião, ninguém sabia, aí vem aquela discussão que a atividade é exercida em caráter privado, como é que você vai equiparar com o servidor público, e, blá, 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 e fica naquela... Até que uma colega disse assim, professor, o artigo 24 da Lei 8935 equipara o delegatário ao servidor público para efeitos dos crimes contra a administração pública. Gente, nós estudamos exaustivamente a Lei 8935 há uma semana atrás. E já ninguém sabia. Então, mas agora pergunta se a gente não sabe. Né? Então, essa dinâmica da dúvida é extremamente importante. Tá? Então, aqui, vamos ficar atentos. Parágrafo 1º. O Serviço de Notas e de Registro da capital dos estados e do Distrito Federal, que expuserem motivos justificados às corregedorias, poderão ser dispensados da apresentação do serviço de apostilamento, devendo o ato de dispensar ser comunicado formalmente à Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento pelo serviço de nota e de registro do interior de cada estado serão facultativos, mas recomendáveis para conferir melhor capilaridade ao serviço. O cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento pelos serviços de notas e de registro no interior de cada estado serão facultativos. Então, nós precisamos fazer oposição aqui entre obrigatoriedade e facultatividade. Obrigatoriedade para todos os serviços de notas e registros da capital, facultatividade para os serviços de notas e registros no interior de cada estado. Lembrando que aquela obrigatoriedade nas capitais ela é mitigada se houver uma justificativa. Tá bom? Parágrafo 3º. O ato de credenciamento das autoridades apostilantes será realizado pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, às quais compete enviar à Corregedoria Nacional de Justiça a listagem com a identificação das autoridades aptas à prestação de serviço de apostilamento, devidamente capacitadas nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º e 2º deste Código Nacional de Normas e com os dados necessários ao cadastro, conforme anexo do provimento 62. Eu vou pedir gentilmente que alguém leia para mim aí a questão de número 1. Vamos verificar se nós já estamos sabendo mais do que o que sabíamos quando começamos a tarefa de estudar o provimento 49 no tocante ao apostilamento. Quem pode ler para nós? Eu posso começar. Vamos lá. Lana, obrigado. Bom dia, seja Bom bem-vindo. dia a todos, colegas. Questão 1. João, engenheiro civil, foi contratado para trabalhar em um projeto internacional na Itália e precisou apresentar diplomas e certidões brasileiras. No cartório da capital, foi informado de que o procedimento de legalização só poderia ser realizado por meio da chancela consular junto à embaixada italiana, sem a utilização da apostila. Tal informação gerou insegurança, pois João sabia que ambos os países eram signatários da Convenção da apostila. Nessa situação, considerando a regulamentação vigente, é correto afirmar que a exigência de chancela consular foi incorreta, pois nesses casos a legalização deve ser feita exclusivamente pela aposição da apostila. B. A orientação do cartório foi correta, já que a chancela consular permanece como via principal em países estrangeiros. C.
O cartório poderia oferecer a escolha entre chancela consular e apostila, cabendo ao interessado optar. D. A aceitação da apostila deveria depender de prévia autorização do Ministério das Relações Exteriores. E. A dispensa da apostila seria possível caso os emolumentos fossem diplomas de universidades públicas. Documentos. Olha lá. Vamos fazer uma análise rápida. Eu brinquei ali, Lana, porque você leu, ao lugar de documentos, você leu emolumentos. Tá? A dispensa. Cabeça que só pensa nisso. Estou vendo, estou desconfiando aqui, sabe? Então, olha só. Será que a gente já consegue namorar com alguma dessas alternativas? Letra A. Letra C. Temos um voto para a letra A e temos um voto para a letra C. Mais alguém gostaria de se manifestar? A ou C ou alguma outra letra? Não? Vamos lá. Lana, preciso do seu auxílio para ler a resposta. Patrick tá afiado. Verdade, Patrick. Marcou gol aí. E parabéns para quem Gabarito, errou também. letra A. Vamos lá para a fundamentação. A exigência de chancela consular foi incorreta, pois nesses casos a legalização deve ser feita exclusivamente pela aposição da apostila. Vamos ver a fundamentação? Vamos lá. Artigo 1º. A legalização de documentos públicos produzidos em territórios nacional e destinados a produzir efeitos em países partes da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, Convenção da Apostila, é realizada exclusivamente por meio da aposição de apostila, emitida nos termos da resolução do CNJ número 228, de 22 de junho de 2016, e neste Código Nacional de Normas. Vamos entender uma coisa. Provimento 149 de 2003. Excelente, Lana, muito obrigado. Vamos entender uma coisa aqui. A exigência da utilização da apostila em substituição à legalização consular, ela é uma exigência interna e facultativa de cada país signatário, ou ela é uma exigência da convenção? Então, nós temos que entender que é uma exigência da convenção. Quem foi signatário se tornou signatário porque viu vantagens em substituir a legalização pela apostila. Então, não faz sentido nós acharmos que o país, mesmo sendo signatário, ele pode optar entre a legalização e a apostila. Não. Aqui no Brasil, o provimento 149 deixou claro a palavra exclusiva por meio da apostila. E isso não é um disciplinamento feito facultativamente pelo Brasil. É uma orientação contida na apostila. Então, quando surgir o examinador quiser, né, perguntar assim, olha só a pergunta capciosa, aos países signatários da Convenção de Apostila, apresente as opções de qualificação para efeito de produção de documento no estrangeiro. Alguém consegue perceber a contradição nessa pergunta? Quais são as opções dos países signatários no tocante à qualificação de documentos para produzirem efeitos no estrangeiro? As opções, quais as opções? Esse examinador está querendo nos ferrar, porque não tem as opções. Então, a gente pode dizer assim, Excelência, com todo respeito, não existe opção para os países signatários da Convenção de Haia. E também não existe opção para os países não signatários, porque aos signatários eles passam a ser obrigados a utilizarem a apostila com essa finalidade. E aos não signatários só sobra a legalização consular, porque eles não podem fazer a apostila. Tudo bem? Essa é a resposta.
Eu vou te dizer que o examinador se apaixona nessa hora, né? Ele vê diante dele alguém que sabe o que está fazendo e sabe o que veio fazer ali. Vamos lá. 2. Quem pode ler para a gente, por gentileza? Posso ler, professor? Por favor, Henrique. Maria, recém-graduada em medicina, pretende validar seu diploma no Chile, país integrante da Convenção da Apostila. Ao solicitar o serviço no cartório de notas, ouviu que diplomas e históricos escolares não poderiam ser apostilados, já que não seriam considerados documentos públicos nacionais. Insegura, ela questiona a decisão do tabelião. De acordo com o Código Nacional de Normas, a conduta do cartório deve ser classificada como Vamos lá. lamentável, né, Bruno? A. Correta, pois diplomas não possuem natureza pública no Brasil. Natureza de documento público no Brasil. Letra B. Incorreta, uma vez que diplomas históricos escolares e certificados registrados no Brasil equiparam-se a documentos públicos para efeitos de apostilamento. Letra C. Legítima, pois a emissão de apostila em diplomas depende de prévia homologação pelo Conselho Nacional de Educação. Letra D. Parcialmente correta, já que apenas diplomas de cursos superiores seriam aceitos para apostilamento. Letra E, tem aí? Não sei. Letra E, adequada, porque a autenticação de diplomas só poderia ocorrer por ato do Ministério da Educação. Qual das alternativas vocês levariam para o altar? Para mim é B. Para mim também. Holanda, você já saiu com a voadeira aqui no examinador, né? Tá bom. Mais alguém tem alguma opinião divergente ou convergente? Convergente, letra B. Ótimo, ótimo, Marli. Acompanhamos a relatora, então, né? Então, vamos lá. Por favor, prossiga na leitura da alternativa correta. De fato, letra B. Incorreta, uma vez que diplomas históricos escolares e certificados registrados no Brasil equiparam-se a documentos públicos para efeito de apostilamento. Muito bem. Eu quero fazer uma simulaçãozinha aqui para nós darmos um crédito para esse. Ó, aqui diz o seguinte: ao solicitar o serviço no cartório de notas, ouviu que diplomas históricos escolares não poderiam ser apostilados. Vamos esquecer esse erro grosseiro, a ignorância aqui do delegatário, e vamos mitigar um pouco a coisa. Vamos supor que, ao invés de ter dito essa grande besteira de que diplomas e documentos históricos escolares não poderiam ser apostilados, ele dissesse assim: olha, diplomas históricos escolares, eles podem ser apostilados, sim, tá? Porque são documentos equiparados. Mas, no meu entendimento, só quem pode fazer esse apostilamento é o registro civil de pessoas naturais. Ou ele poderia ter sido mais honesto, poderia dizer assim: olha, eu ainda, como eu sou um cartório do interior, eu, facultativamente, eu não exerço. E, infelizmente, porque eu não tive coragem de ler o provimento 149, eu não sei quais especialidades que podem fazer o apostilamento. Então, nós temos várias opções aqui que podem ser mencionadas, e não somente o desconhecimento, né, do diploma, da possibilidade de apostilamento ou não, tá? Então, vamos lá, vamos para o próximo, estou gostando de ver. Ah, faltou lá a fundamentação, né? Fundamentação. Parágrafo 2º. Equiparam-se a documento público produzido no território nacional. Ok? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Os históricos escolares, as declarações de conclusão de série e os diplomas ou certificados de conclusão de cursos registrados no Brasil. Muito bem. Vamos para 3. Obrigado, Henrique. Quem pode ler a 3 para a gente? Aqui no final, né, professor? Sim. Que foi a minha que eu ficava encucado, e o certificado, quer dizer,
produzidos e registrados no Brasil, né? Na verdade, né? Exatamente, exatamente. Quem pode ler para a gente? Posso ler, professor? Bom dia a Bom dia, todos. Denis, seja bem-vindo, leia aí para a gente. Sobre o regime jurídico inicial do apostilamento previsto no provimento CNJ 149/2023, assinale as seguintes assertivas. 1. A legalização internacional de documentos nacionais em países signatários da Convenção deve ocorrer exclusivamente pela aposição da apostila. 2. Os documentos escolares registrados no Brasil estão compreendidos no rol de documentos aptos ao apostilamento. 3. A apostila pode ser entregue de forma avulsa ao interessado, sem necessidade de fixação ao documento original. 4. O descumprimento das normas sobre a apostila pode acarretar responsabilização administrativa, civil e criminal. Muito bem, Denis. Eu vou fazer análise das proposições, depois eu peço a gentileza de você ler o gabarito e a fundamentação. Vamos analisar a primeira. A legalização internacional de documentos nacionais em países signatários da Convenção deve ocorrer exclusivamente pela aposição de apostila, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Vamos lá, gente, vamos botar gás aí, vamos fazer um estudo ativo, vamos dar nossa opinião. Também tem aquela resposta, né? Se esqueci. Professor, a gente estudou, mas eu já esqueci. Aí tudo bem, né? 2. Os documentos escolares registrados no Brasil serão compreendidos no rol de documentos aptos ao apostilamento, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Vocês estão ficando atrevidos, eu estou vendo isso. 3. A apostila pode ser entregue de forma avulsa ao interessado, sem necessidade de fixação ao documento original? Falso. Falso. 4. O descumprimento das normas sobre apostilamento pode acarretar responsabilização administrativa, civil e criminal? Verdadeiro. 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 Por favor, Denis, eu preciso que você leia para nós o gabarito e Gabarito as letra C. alternativas apontadas como corretas no gabarito. Por favor. Gabarito letra C, assertivas corretas 1, 2 e 4. A legalização internacional de documentos nacionais em países signatários da Convenção deve ocorrer exclusivamente pela aposição da apostila. Os documentos escolares registrados no Brasil estão compreendidos no rol de documentos aptos ao apostilamento e o descumprimento das normas sobre apostilamento pode acarretar responsabilização administrativa, civil e criminal. Muito bem. Denis, pode fazer a gentileza de ler para nós a fundamentação do provimento 149? Posso sim. Fundamentação, artigo 1º. A legalização de documentos públicos é realizada exclusivamente por meio da aposição da apostila. Parágrafo 2º. Equiparam-se a documento público produzido no território nacional os históricos escolares, as declarações de conclusão de série e os diplomas ou os certificados de conclusão de cursos registrados no Brasil. Parágrafo 3º. O descumprimento das disposições contidas ensejará a instauração de procedimento administrativo disciplinar sem prejuízo da responsabilização civil e criminal. Artigo 2º. A apostila emitida em meio físico será afixada no documento pela autoridade apostilante, não sendo permitida a entrega da apostila de forma avulsa ao solicitante do serviço. Muito bem. Obrigado, Denis. 4. Quem pode ler para a gente? Eu posso, professor. Por favor, Edenir. O serviço de apostilamento a ser implementado na serventia extrajudicial exige que os cartórios das capitais estaduais e do Distrito Federal se cadastrem e prestem esse serviço. Contudo, a norma também prevê hipóteses de dispensa dessa obrigatoriedade, desde que justificadas as corregedorias locais. Nesse contexto, pode-se afirmar que a natureza da
obrigatoriedade do serviço nas capitais deve ser entendida como facultativa, condicionada a pedido formal do tabelião interessado. Letra B. Relativa, já que a dispensa pode ser concedida pela Corregedoria Nacional em caráter automático. Obrigatória, admitindo dispensa fundamentada pela Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal. Inexistente, visto que a competência principal pertence aos serviços do interior, limitada, aplicável apenas a cartórios de registro civil de pessoas naturais. Muito bem. Leia para nós o gabarito e a alternativa. Gabarito letra C. Obrigatória, admitindo dispensa fundamentada pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal. Muito bem. Obrigatória, mas tem exceção. Por favor, leia para nós a fundamentação. Artigo 3º. Serão obrigatórios o cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento por todos os serviços de notas e de registro das capitais dos estados e do Distrito Federal. Os serviços de notas e de registro da capital, dos estados e do Distrito Federal que expuserem motivos justificados a Corregedorias Gerais de Justiça locais poderão ser dispensados da prestação dos serviços de apostilamento, devendo o ato de dispensa ser comunicado formalmente à Corregedoria Nacional de Justiça. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Tá. Então, olha só. Nós temos a obrigatoriedade mitigada, né, pela possibilidade de dispensa. Vamos observar aqui, né, essa questão da obrigatoriedade e da facultatividade. Obrigatoriedade nas capitais, facultatividade no interior, e nós temos a possibilidade da mitigação da obrigatoriedade nas capitais, desde que haja, né, uma dispensa fundamentada pelas corregedorias. Logicamente que a dispensa fundamentada requer um pedido fundamentado. 5. Vamos avançar. Quem pode ler para a gente? Eu posso. Por favor, Andressa. O provimento do CNJ número 149 diferencia a obrigatoriedade da prestação de serviço de apostilamento entre cartórios localizados nas capitais e aqueles situados no interior dos estados. Enquanto para os primeiros a prestação é compulsória, para os segundos o regramento adota critério distinto. Nesse sentido, a disciplina normativa confere às serventias do interior a possibilidade de, letra A, prestar serviços de modo facultativo, mas recomendável para garantir maior capilaridade e alcance social. B. Atuar obrigatoriamente, salvo quando houver demanda expressiva em suas respectivas comarcas. C. Dispensada do serviço, desde que apresente justificativa administrativa simples. D. Executar o serviço apenas quando se tratar de documentos acadêmicos expedidos por instituições locais. E E. Transferir a competência integral do serviço para os cartórios das capitais do Estado. Muito bem. Qual é a correta? A. A. Muito bem. Estou ficando com medo de vocês. Fundamentação A. Letra A, fundamentação. Letra A. Prestar o serviço de modo facultativo, mas recomendável para garantir maior capilaridade e alcance social. Muito bem. Leia a fundamentação para nós, por gentileza. Fundamentação, parágrafo 2º. O cadastramento e a prestação de serviço do apostilamento pelos serviços de notas e de registro do interior de cada estado serão facultativos, mas recomendáveis para conferir melhor capilaridade ao serviço.
Muito Não tem um bem. artigo aqui, né? Ah, tá. O artigo 4º, não? Sim, não tem, né? Não, não é Só o pra... artigo 4. Qual é o artigo, gente? Voltem ali. É, para colocar ali. Aqui, ó. Artigo 3º. É o terceiro, parágrafo 2º, não é? Isso. Uhum. Terceiro, parágrafo 2º. Deixa eu colocar aqui, bem observado. Vamos. Ótimo. Vamos para um novo conjunto de artigos. Olha a quantidade de informação que a gente pegou só até o artigo 3º. E por isso é que o examinador deita e rola, porque a gente faz o dever de casa e fica sem saber o que dizer. Vamos lá. Se eu cansar, eu peço ajuda. Artigo 4º. O serviço notarial e de registro exercerá o apostilamento por delegação do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós somos autoridades apostilantes por delegação do Conselho Nacional de Justiça, que é a autoridade apostilante oficial do Brasil. Tá? Parágrafo 1º. O apostilamento poderá ser executado por qualquer notário ou registrador cadastrado, mediante capacitação oferecida por suas entidades de classe, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça, independentemente de especialização do serviço ou de circunscrição territorial. Tá? Então, pode ser executado por qualquer notário registrador. Tem uma observação com base na Lei 8935 que eu ia comentar, e eu acho que vale a pena. Nós estamos falando aqui, não é assim. O apostilamento poderá ser executado por tabeliães de notas ou registradores cadastrados. A opção utilizada é a opção notário. E eu pergunto para vocês, notário é só o tabelião de notas? De protesto também. Pois é. Então, existe vedação ao tabelião de protesto fazer apostilamento? Tá? Então, o apostilamento, muito bem, Denis. O apostilamento poderá ser executado por qualquer, não deixa ninguém de fora, ou registrador cadastrado. Professor, e o tabelião e registrador de contratos marítimos, pode fazer? Eu entendo que a expressão qualquer, né, entra aí. Professor, Falada. o que que você entende? Qual é o serviço que você vê que é executado no apostilamento? Eu não faço apostilamento, mas já utilizei o serviço. Eu não entendi a sua pergunta, Lana. É que eu vejo o apostilamento como um reconhecimento da assinatura do documento. Acho que é por isso que ele vai para notas. Porque assim, não é uma tradução, é o reconhecimento da assinatura de quem emite o documento. Não, não seria isso? Lana, eu acho que cabe fazer esse tipo de reflexão. Mas eu não acho saudável num estudo vocacionado para o concurso, porque a pergunta pode vir diretamente assim, ó. Candidata, Lana, o tabelião de protesto pode fazer apostilamento segundo o provimento 149? O que você responderia? De protesto, né? Você falou? De Tabelião. protesto. Protesto. Eu ia ficar balançada. Eu ia, Mesmo, eu ia mesmo tirar, lendo o parágrafo pois primeiro? é, mas eu ia ter dúvidas, porque não é, pelo que eu conheço de apostilamento, é só praticamente, é notas e RCPN, porque geralmente notas e RCPN são juntos, né? Eu ainda não vi título de documento fazendo, registro de imóveis, que também é registro, né? E nem protesto. Mas eu preciso fazer uma observação. Não, eu tô te perguntando, eu tô falando isso porque me veio isso na mente, né? Porque quando ele fala assim, notas e registro, ele abrange tudo, né? Praticamente. É isso, Lana, é isso que faz a Mas, hein, diferença. professor, Pode falar. parece que se contradiz um pouco ali, porque no artigo 3º ele fala que é obrigatório o apostilamento por todos os serviços de notas e de registro, lá no 3º, e agora aqui no que a gente está lendo, Exatamente, por isso que Eu eu não perguntei. entendi, não entendi. Pode repetir, por favor? lá no artigo 3º, aqui mesmo que a gente acabou de ler, ele refere notas
Notas daí não é protesto, é só notas. Não Aonde? é, Notas e registro, e de é registro. no Aonde que artigo está? terceiro, no artigo terceiro mesmo no caput. Aí, ó, serviço de notas, ele Faz fala aí. sentido, faz sentido. E depois lá ele Todos fala os serviços todos de os notas e cargos. registros das capitais. Os serviços de notas e registro. Muito bem observado. E o artigo 4º fala, né, o serviço notarial de registro, né, exercerá apostilamento por delegação. O poderá ser executado por qualquer notário ou registrador. Deixa eu fazer uma observação aqui. Nós temos que vencer uma coisa, se a gente quer, assim, Parar de procurar cabelo em ovo, é isso? olha só, eu não vou ser nem, não se trata de um julgamento, mas se trata, assim, de uma modulação da nossa compreensão e das nossas respostas, direcionado para uma coisa que eu faço por profissão. Eu faço recurso de prova objetiva, faço recurso de prova de segunda fase, faço recurso de prova oral, eu tenho uma divisão do GADEC que é o Birô de Recursos. Então, eu passei a desenvolver um raciocínio voltado para a fundamentação recursal. Se você, por exemplo, responder numa prova oral que o tabelionato de protesto não pode realizar o apostilamento, né, com base no artigo 3º, que diz, né, que o ato de credenciamento das autoridades será realizado pela... perdão, parágrafo 3º. São obrigatórios o cadastramento e a prestação de serviço de apostilamento por todos os serviços de notas e registros das capitais. Aqui diz, o serviço de notas e registro da capital, tudo bem. Agora, só deixa eu ver uma coisa aqui. Ótimo. Aí, você vem aqui e lê, né? O apostilamento poderá ser executado por qualquer notário ou registrador. A minha pergunta é, se com base no parágrafo 1º do artigo 4º, você responder que o tabelião de protesto pode fazer, e o examinador disser que você está errado, eu pergunto, você tem base para recorrer? Aqui, Pedro, eu perguntei aqui no Google, tudo bem que foi a inteligência artificial que respondeu, né? Eu perguntando se o tabelionato de protesto pode fazer apostilamento? Não. A resposta, não. O apostilamento é realizado em tabelionato de notas e não em tabelionato de protesto. Essa resposta fala de registrador? Não. Faça a pergunta aí se o registrador de imóveis pode realizar apostilamento. Tá. Vamos ver o que ele responde. Professor, eu Mas acho que coloca de acordo com o provimento 149 também, Lana, escreve assim. Denis, pode falar. eu acho que no quarto, quando ele se refere ao notário, ele está se referindo ao notário, ele está se reportando ao terceiro, eu imagino, na questão da. Ele só quis usar uma palavra diferente, para não ficar repetitiva a mesma palavra, eu acho, entendeu? E ele, Na hora que. aqui também ele fala que o registro de imóveis não faz apostilamento. O Olha aí, apostilamento é feito por tabeliões de notas. eu pergunto, agora vamos parar aí. Se o examinador perguntar, só o tabelião de notas pode fazer apostilamento, o que vocês responderiam? Eu Não. responderia que não. Tá bem claro Então, que o registro. eu volto a falar uma coisa bem Eu acho importante. que ele se refere, quando ele se fala registro, ele se refere, eu acho que aí ao RCPN, que geralmente, que alguns podem, né? Fazer o reconhecimento. Exatamente, mas aqui o que a gente precisa entender é o seguinte, Lana. De um lado, nós temos a nossa experiência, o que nós vimos sempre, o que nós achamos, o que nós isso, o que nós aquilo. Tá? Eu pergunto, no momento de fazer um recurso, a gente pode utilizar o que a gente acha como fundamentação? Sim ou não?
Excelência, eu não concordo com o gabarito porque eu acho que é outra coisa. Porque a minha experiência me mostra que é diferente. Essa fundamentação cola no recurso? Não, tem fundamento, né? Não tem, você tem que ter fundamento. Agora, olha só como é perigosa essa afirmação que nós fizemos agora. Mas, professor, se eu disse que não, e eu utilizo para fundamentar o artigo 3º, eu não posso conseguir, eu entendo o seguinte. Você conseguiria fundamentar no artigo 3º e conseguir a sua nota se não existisse um outro dispositivo autorizando. Mas como o parágrafo 3º restringe a nota, foi muito bem observado, eu não tinha percebido essa diferenciação. Como o artigo 3º restringe, mas o parágrafo 1º aqui do artigo 4º permite, significa que o ordenamento jurídico permite. Então, eu vejo com mais plausibilidade que a gente poderia utilizar dessa forma. Mas ainda... Professor, Pode falar. desculpa interromper, mas eu fui aqui no CNJ. Tem um campo aqui no site do CNJ que mostra quais os cartórios estão habilitados a realizar o apostilamento. Vamos lá. Tá? Aí eu fui aqui na cidade de Curitiba e, por exemplo, está aqui. Primeiro tabelionato de protesto de títulos de Curitiba, terceiro serviço de registro de imóveis de Curitiba. Dentre os diversos cartórios que estão habilitados a fazer a apostila. Então, se estão habilitados, é porque pode ser qualquer serviço. Perfeitamente. Então, isso vai de acordo com o que nós estávamos falando aqui. Muito bem. Eu não sou... Eu fiz o mesmo trabalho do Denis ali. Eu achei o 5º Registro de Imóveis de São Paulo, que faz também apostilamento. De imóveis, né? Então, vocês já perceberam a Desculpa, Denis, superioridade... falhou aqui. Desculpa, Denis, falhou aqui. Por gentileza, eu que fiz a pergunta. E aí eu não ouvi a observação que você fez aí. Desculpa, voltando aqui. Então, repete, por favor, Denis, para ela ouvir. Fazendo a consulta no site do CNJ, você consegue identificar quais os cartórios estão habilitados a fazer a apostila. E na cidade, eu fiz uma pesquisa na cidade de Curitiba, e dentre os cartórios de notas, de registro civil, existem os cartórios de protesto e registros de imóveis que também estão habilitados. Então, já responderia ali para a gente de que é ampliado esse A gente já pode responder para a inteligência artificial que ela está errada, né? Não devemos confiar. Fazer recurso com inteligência artificial jamais. E eu queria que vocês lembrassem a frase da professora Virginia Reis, que eu simplesmente me apaixonei por essa frase. Ela disse: só pode utilizar a inteligência artificial de uma maneira proveitosa quem sabe mais do que ela. Vocês já pararam para pensar na profundidade dessa avaliação? Nós tivemos um exemplo claro aqui. Gente, é o seguinte, o nosso intervalo ele estava previsto das 7h55 até as 8h05. Como nós ultrapassamos 5 minutos, nós vamos fazer um intervalo das 8 horas até as 8h10. Conto com vocês aqui. Uma observaçãozinha. Parece que foi uma pergunta aleatória, só tirando o pelo em ovo, né? Mas a questão ela é fechada, entendeu? Ela está fechada, ela não fala RCPN, notas, registro de imóveis. Na minha cabeça, registro de imóveis nunca faria apostilamento, mas você vê aí que há essa possibilidade. E dentro do meu entendimento, pelo menos o serviço que eu utilizei é praticamente de reconhecimento da assinatura de quem expediu aquele documento. Então, para mim, era notas mesmo, notas, né? Tava fácil, porque o registro de imóveis não tem o cadastro de reconhecimento de assinatura. Mas você vê, né? Esclareceu. Pronto, a gente já sabe. Eu, pelo menos, para mim foi ótimo esse esclarecimento. Talvez você mesma não consiga perceber, ou talvez consiga, não posso dizer,
a importância do seu questionamento, tá? Porque esses questionamentos que surgem a partir de convicções que a gente tem são os questionamentos mais difíceis de desfazer, que a gente teima mais, que a gente acha que é de um jeito, e quando a gente consegue, você imagina você diante de uma questão. Gente, agora o nosso intervalo vai ter que ser das 8h02 às 8h12, tá bom? Aguardo vocês aqui, porque nós temos agora o segundo assunto, é sensacional. Mais do que esse aqui ainda, que é a união estável no provimento 149. Vamos lá, descansar um pouquinho.